Provavelmente a primeira vez que te vi foi nessa curta. Como é que se chama? É Batatinha? É Batatinha, sim. É Batatinha, sim. Isso foi uma grande decisão do meu camarada e amigo Duarte Henriques, porque o meu guião original chamava-se António, Ok. que é um título muito mais chamativo. As pessoas clicariam muito mais num trailer chamado António. Mas pronto, isso foi uma das coisas que ele mudou na ideia como eu a apresentei. Gravámos isso em 3 ou 4 dias. Lá está, escrevi, gravei. Ele fez de batatinha e eu apareço a fazer de companhia 3 ou 4 segundos também. O que é que vos motivou? Aquele trailer do Joker. Antes de ver o filme e ver o trailer, isto podia ser uma curta. Se não houvesse filme, isto sobrevivia isoladamente. Reagiram àquilo, saiu quando saiu o filme. Nós gravámos aquilo na semana em que saía, em que estreava o filme. Portanto, tanto que eu creio que nós lançámos aquilo numa quarta-feira à noite e quinta-feira estava eu a ir ao cinema ver a estreia do Joker. A ideia daquilo foi, nós estávamos, na altura tínhamos uma série de sketches no YouTube. E portanto todas as semanas estávamos a lançar um sketch. Ia sair o filme e eu lembrei-me, pronto, por que não fazer isto? Na altura estávamos a ter ideias. Essa foi uma das ideias que surgiu e foi aquela que pegou mais de longe. Acho que chegou às 200 mil views. Os outros vídeos todos juntos devem ter 1000. Das imagens que me recordo, podemos chamá-lo uma curta. É mais ou menos. No fundo é o trailer shot por shot, só que adaptado ao Batatinha. E obviamente com alguns shots cortados porque não tínhamos orçamento para os replicar, mas aqueles que conseguimos replicamos. E agora confidenciavas-me. A gente fez aqui muita coisa e estamos endividados até o final da vida. Com esse projeto, não. Essa conversa pode surgir com outros projetos, mas felizmente com o Batatinha, o comando do Batatinha foi todo feito de papel de jornal, por exemplo. Portanto, não, o orçamento não foi muito grande. Agora, se falarmos da curta de rabo de peixe que lançámos este ano, aí já estamos a falar de outro grau de orçamento. Seria uma pós-história muito interessante saber que alguém se endividou devido a um projeto relacionado com a Batatinha. Alguém que não o próprio Batatinha. Sim. Epá, isso dava um documentário. Vamos estudar essa hipótese, se calhar. Um frame, corrigir-me acho se eu estiver enganado. Eu acho que é o Batatinha em que ele está a fumar um bocadinho de charuto. Essa imagem, se me dissessem um palhaço a fumar um charuto, está ali um momento poderoso, pá. Sabes que, para mim, a imagem de alguém inesperado a fumar charuto é cómico. Não precisa ser o Batatinha. Nós já nos aproveitámos dessa imagem noutros projetos. Nós já pusemos o Marcelo Caetano, presidente do Conselho de Ministros, a fumar um bruto charuto e fica sempre engraçado. E depois temos que recuar um pouco para falar das pessoas que estão à volta e como é que vocês se juntaram. Numa chuva de ideias, é normal que o charuto venha à baila? O charuto nunca pertence à ideia original, mas é sempre um condimento que é acrescentado ao prato depois. Sempre que possível, obviamente, quando fizer sentido. Mas sim, acho que é uma daquelas coisas que é comédia instantânea, no fundo. Eu, por acaso, nunca tinha pensado nisso. Se pensar um pouco, percebo de onde é que isso parte. Eu recordo-me. Eu não sei se calhar vou-me desprezar a tua ideia, dando aquilo que eu estou a pensar. Mas eu recordo-me, na escola, eu divertia-me, e eu não era caso único, quase todas as pessoas, não sei se as mulheres faziam isso, mas os homens divertiam-se a desenhar cigarros em personalidades alheias. E quanto mais disparatado fosse, mais graça tinha. O facto Exato. de desenhar um cigarro numa personagem, sei lá, no Papa, por exemplo. Epá, isto era muito engraçado. Exato. Será que vai beber essa ideia? É provável que tenha a mesma raiz. Não só o cigarro, o bigode também. Quantas vezes não desenhar o bigode em todo o tipo de personalidades, a Mona Lisa, tudo. Porque há algo de cómico. É uma patetice muito simples. Nós rimos de coisas muito simples enquanto espécie. Nós somos muito similares ao macaco. Por vezes há esta camada de sofisticação que há pessoas que tentam não rir, ou daqueles temas já muito batidos como o cocó e o xixi. E eu percebo que nós caminhamos para algo mais, à falta de melhor termo, mais sofisticado. Mas por vezes o que se cria nessa sofisticação é uma espécie de performance do riso. Há pessoas que não estão a achar bem graça, mas fica bem achar graça. Então simulamos em conjunto uma espécie de riso. Mas não é este riso visceral, quase primitivo, em contacto com uma coisa de tal forma, às vezes patética ou absurda, provoca este riso sem freios. Este riso, às vezes mais educado, não é um riso, é quase um sorriso. Por vezes denota que há aqui uma falsidade nesta comédia. Sim, eu desconfio muito de pessoas que não riem de cocó.
pessoas que não riem de pessoas a cair, por exemplo. Porque, epá, enquanto espécie, nós fomos programados para achar graça a esse tipo de coisa. E a pessoa que não acha graça a isso, das duas, uma, ou de facto já está numa etapa diferente da evolução humana, ou então é um psicopata, não é? Porque estamos formatados para rir disso. Não sei, eu compreendo a tentação do comediante não querer fazer humor com temas que são considerados mais básicos. Tal como entendo a tentação de não querer fazer com temas de humor negro, temas que lhe sejam pessoais ou com temas que não lhe sejam pessoais. Compreendo não querer fazer humor com temas, mas daí a não achar graça a esses temas, não consigo entender. Eu recentemente, este mês, desenvolvi um beat sobre Cocó, que adoro, acho que é muito bom, acho que é um beat muito bom sobre Cocó. O meu set não perde a sofisticação por falar de Cocó. Não é o tema que dita a profundidade ou a falta dela, seja em stand-up, seja noutra esfera da arte qualquer, seja pintura, seja poesia. Não é o tema. O tema é só um ponto de partida. Exatamente. Se não cria-se aqui uma... E cria-se muitas vezes na sociedade que alguém que fale com alguma eloquência é quase sinónimo de que sabe o que está a dizer. Calma. Às vezes agarrou-se a meia dúzia de palavras sonantes, mas se descarnarmos o que ele está a dizer, não está a dizer nada. E depois alguém que à partida tem um discurso dito mais comum, se atentarmos no que ele está a dizer, epá, este gajo está aí mais longe. É uma coincidência muito grande que os homens que estão, homens e mulheres, que estão mais capacitados para serem primeiros-ministros, são todos bem falantes. Não é uma coincidência enorme. Não seria de esperar que pelo menos um gaguejasse ou tivesse fraca presença em público. É surpreendente como acontece. Por acaso desconfio sempre disso, porque quando alguém está a pensar verdadeiramente, há sempre momentos em que lhe falta, não o fiz propositadamente, mas que lhe falta a palavra, ou que o próprio pensamento é de natureza gaguejante. Se estás a dirigir para um sítio ou pouco frequentado ou jamais frequentado, é natural que não saibas bem o que dizer. Estás ali a traçar tangentes, vais uma vez, depois voltas. Alguém que fala com clareza, sem interrupções, de uma ponta à outra do seu discurso, deixa-me sempre com o pé atrás. Primeiro, não lhe chamaria pensamento. Não lhe chamaria pensamento. São ecos que ele sorripiou naquele ou noutro sítio do departamento ideológico, seja dos assuntos mais da moda. Eu desconfio muito, sobretudo quando são esses temas que pedem mais tempo, pedem mais miolo, à falta de melhor expressão. Alguém que fale sem tropeçar, sem gaguejar em temas difíceis, ou é um gênio, ou então é um farsante. Sorte, nós temos imensos génios. Pois é isso, porque o gênio é a coisa mais rara que existe. Mesmo um gênio, diante de outro gênio, não consegue identificar o gênio do outro. Há milhares de exemplos na história, seja na literatura, seja na pintura, seja na literatura. Recordo-me de vários, sei lá, o Tolstói diante do Shakespeare, o Joyce diante de outro qualquer, do Proust. Atingido o cume, eu estou aqui numa posição privilegiada para ver o mundo, mesmo assim consegues ser miúdo para outro gajo no outro cume. Mesmo um gênio não é isento de cegueira. Saindo do cume, indo para a base da montanha, para o sopé, que é onde a maioria de nós está. Eu desconfio sempre que alguém consiga dizer coisas acertadas. Assim, resumidamente, é isso. Só que nós encorajamos isso, não é? Nós, agora, falando da última eleição, que nem sei quando é que foi, os debates em que cada um tinha, creio que eram 11 minutos para falar. 11 minutos. Não dá para eu sequer compor os meus pensamentos para os conseguir expressar para que o público consiga ouvir. Nós estamos a afunilar de tal forma o ponto de entrada na política que só consegue entrar quem de facto é aldrabão. Porque é impossível. É impossível que a pessoa consiga em 11 minutos expressar o que quer que seja de útil, que não seja só ataque pessoal ou outras falácias avulsas. Outras duas coisas a contribuir para a ineficácia desse discurso pequenino. Uma espécie de ritual de cortesia. Antes de começares a falar, tens de dizer quero agradecer a este ou aquele. Por exemplo, uma entrega de prémios ou numa palestra num tom mais institucional, às vezes, sei lá, 10 ou 20 minutos é a agradecer pessoas, instituições e 10 ou 5 minutos para falar daquilo que realmente trouxe ali, ou de um livro ou de uma obra. Isto não faz sentido. Não faz sentido. Outra parte, antes de entrares mesmo na carne, no assunto, que é
tens de justificar já antes de fazeres qualquer coisa. E isto já está entranhado em cada um de nós. Até nos comediantes, mesmo no palco, antes de dizer a piada já se estão a justificar. Na eventualidade disto dá merda, eu protejo-me já. Sim, sim. Essa escala dos 11 minutos. Levas um certo X de tempo num ritual de cortesia. Quero agradecer este e aquele e aquele. No palco às vezes também acontece, mas é menos pesado. O clima, se for muito institucional, esta parte engrossa e torna-se maçadora. Depois o outro lado da justificação. Quando é que chega o tempo de falares realmente aquilo que queres dizer? E isso faz-me uma confusão. Sobretudo, eu acho que ainda se torna pior quando é, por exemplo, um escritor. Alguém que devia estar ciente destas armadilhas todas. Alguém que depurou a palavra até um extremo e depois vê-se armadilhado num circo. Eu estou a fazer exatamente o contrário daquilo que é o meu ofício. Fui apanhado nesta armadilha. A se me distanciar, eu acho absurdamente cómico. No cume desta comédia, O Poeta, alguém que burilou até ao máximo a sua obra e depois vai a uma apresentação do livro em que se deixa apanhar por estas armadilhas. Quero agradecer este e aquele, não sei quê, não sei quê, antes de não sei mais. E depois, 5 minutos para falar de um livro. Parece que está tudo bem. O que é que está a acontecer? Agora, a propósito do Joker que estávamos a falar, o discurso de aceitação do Oscar do Joaquin Phoenix. O indivíduo participa num filme que trata, vamos fazer de conta que o filme tem alguma profundidade, mas trata de um tema que é assim, não é raso, mas também não é profundíssimo. Não é o filme que as pessoas estavam a querer fazer parecer, mas é, pronto, eu diverti-me a ver o filme. Mas trata de um tema que é relevante, o tema da saúde mental. E o Joaquin Phoenix aceita o Oscar e decide falar de causas. E eu acho que ele deve ter falado de todas as causas, menos da causa que é mencionada no filme. O homem fala de vaquinhas, fala de queijo, fala de tudo e mais alguma coisa. O lado do discurso é dispensável, não está a contribuir para a obra em si, seja ela maior ou menor, não está. É um anexo facilmente dispensável. Até porque eu não estou a dizer que a causa ambientalista não é uma causa meritória. A Joaquin Phoenix, o ator, nós reconhecemos uma grande qualidade enquanto ator. Não reconhecemos muito mais do que isso para nos falar de questões. É ele a ser vítima, ou melhor, a ir na corrente de há uns tempos para cá, quem tem projeção, e projeção aqui lê-se números, e cada um arranja esses números de formas diferentes. Mas a partir do momento que tens esse palco, parece que dá o direito para dizeres tudo e para fazeres tudo. Aqui podíamos ir para muitos lados. Por exemplo, o caso do youtuber que atinge um determinado número e de repente, olha, apetece-me ser escritor, mas sabe escrever? Não interessa. Apetece-me ser músico. Sabes o que é uma pauta? Sabes o que é música? Não. Tenho números para isso. Há esta espécie de... É um nabo. Se calhar haveria melhores formas de o definir, mas um nabo, graças aos números, transforma-se num Leonardo da Vinci. Pode fazer... Sim. Nós vivemos numa era em que todos somos homens do Renascimento. Só que com menos qualidades. Um fator que me parece determinante, mesmo supondo que de facto não é um nabo, é alguém com potencial. Há aqui algo que joga a desfavor do homem contemporâneo, ou da maior parte de nós. É o compromisso. Nós rapidamente nos fartamos de qualquer coisa. É isto que nos diferencia, por exemplo, numa figura como o Leonardo da Vinci ou o Miguel Ângelo, que entrava... A obra era o mosteiro deles. Eles punham-se de joelhos e só sai daqui quando estiver esmagado. Se bem que o Leonardo da Vinci tem uma história lateral. De facto, o que ele queria ser era taberneiro. Não sei se estás a par disso. Ele teve uma taberna com o Botticelli, só que não deu. Ele levou uma vida toda... A arte foi a segunda opção. Ele não entrou em tabernas por meia décima. Ele teve uma taberna com o Botticelli, só que depois aquilo não deu. Salvo erro, chamava-se Três Rãs. E aquilo não deu porque, vê bem a cena dele, eu acho que ele é o pai da cozinha gourmet. Naquele tempo, os pratos deviam ser coisas fartas, quis ir pelo caminho contrário. Ou seja, de quase todos os dias... estava ali em vias de ser linchado e ele depois resolvia as coisas de forma muito... O quê? Há pouca comida? Toma lá mais uma rodela de salsicha. Ia dando rodelas de salsicha até que a pessoa se calasse ou se passasse da cabeça. Se fores ver bem, toda a vida dele vai no vetor da gastronomia. Tudo o que foi ao lado, a Mona Lisa, todos os projetos de escultura, desenhos, armas... foi coisas que ele fez porque não conseguia fazer aquilo que ele realmente queria fazer. Mesmo, por exemplo, A Última Ceia, ele levou 3 anos a fazer aquilo, sendo que 2 anos e 9 meses foram só olhar para uma parede e a comer. Ele quis ter realmente tudo o que ia ser desenhado na parede,
Uma das justificações dele para não pintar realmente a parede quando devia ter pintado é pá, ainda não encontrei o vinho certo. No fundo era um bom vivant. E talvez o ponto determinante foi no final da vida, ele estava com dívidas, uma coisa assim desse género. Deu tudo, deu a Mona Lisa, deu a maioria dos quadros dele, mas uma coisa ele não deu: um aparelho para fazer esparguete. Inventado. Isto Ok. não levas, amigo. Levas a Mona Lisa, levas os quadros todos, mas isto. Percebo perfeitamente Leonardo da Vinci e essas coisas, percebo perfeitamente. Mas é interessante, não conhecer essa história, acho interessante. E acho que. Ele tem um livro de gastronomia em que está lá relatado várias coisas. Há episódios hilariantes. Não me querendo alargar muito, porque tenho um bit em construção sobre várias Ok. partes do Leonardo da Vinci, mas há lá uma parte em que lhe é pedido para tratar de um casamento. Só um bolo de noiva. E se fizéssemos um casamento tudo à base de bolo? Bolo de noiva, mesas de bolo, tudo bolo. Vamos fazer. O casamento é, imaginando uma quinta atual, tudo bolo, é tudo bolo. Teoricamente é uma ideia engraçada, só que na prática atraiu milhares e milhares de ratazanas, pássaros, e na véspera, segundo se conta nessas crónicas, na véspera houve uma espécie de batalha campal entre os guardas daquele palácio e os animais. No fim era uma cena, epá, era um inferno. Imagina soldados no meio das migalhas, bolos enormes, tombados e ratos mortos e pássaros a voar. Epá, imagina este cenário. Isso parece um sketch do Bugs Bunny, é uma coisa assim. É isso mesmo. Ele tinha este lado, um lado incompreendido do Leonardo da Vinci. Ele era um humorista, para utilizar as tuas palavras, uma espécie de Bugs Bunny. Ele tinha este lado de Bugs Bunny, todas as suas invenções tinham este lado de Bugs Bunny. Dava tudo mal. Coisas megalómanas. A cozinha não está a funcionar bem. De repente punha 40 pessoas numa cozinha e depois havia explosões na cozinha, havia gajos que ficavam sem mãos. Ele, não, isto é para bem do progresso. Ele tinha este lado. Quase tudo o que ele fez falhou. Só que Mas falhou com estilo, que é a diferença. falhou com estilo e, além disso, mesmo na pintura, ele deixou quase tudo inacabado. Ele não conseguia acabar nada. Só que o inacabado dele, comparado com os outros, nível à parte. É mais ou menos o que aconteceu com o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, à exceção de 2 ou 3 trabalhos, deixou tudo inacabado. Só que o inacabado dele é superior a 99% das coisas. E é a sorte do Leonardo da Vinci. Se ele não fosse um gênio, tinha sido só um gajo maluco, com uma panca por bolos e gastronomia. É muito interessante isso, por não ter conseguido operar o forno, dedicou-se às artes. Foi, no fundo, o percurso inverso do Hitler. É isso mesmo, é isso mesmo. Também deixou tudo inacabado. Sim, mas mesmo assim, sim. Agora aqui entramos em terreno pantanoso, quem é que tem a melhor obra, não é? Sim, o melhor corpo de trabalho. O que é que fica para a história? Ou por outra, quem é que tem, se este realmente fosse um critério, quem é que tem mais documentários nos canais de história? O Hitler ou o Leonardo da Vinci? Por acaso deve ser um bocado ela por ela. O Leonardo da Vinci tornou-se um bocado aquela figura, não quero dizer fixe, mas quero dizer, como ele teve uma vida tão interessante e se dedicou a tantas coisas diferentes e há tantos anos da vida dele que as pessoas não conseguem, não há registros do que é que ele andou a fazer nessas alturas, Sim. tornou-se um daqueles alvos para chalupas poderem dizer que o Da Vinci esteve na Lua, o Da Vinci descobriu o Império Azteca, o que quer que seja. Pronto. É uma espécie de Tintim, é isso que estás a dizer? É um bocado, acaba por ser. É como em menor escala, a Agatha Christie também tem um período da história da vida dela em que não se sabe bem, neste caso estamos a falar de dias, não se sabe bem onde é que ela esteve e também há toda. Opa, teve a comunicar com aliens, foi raptada por chineses, o que é que seja. Se a memória não me falha, partimos desta ideia do compromisso. Eu acho que há uma diferença absurda, supondo que há figuras mais ou menos de envergadura de Leonardo da Vinci, ou em potência. O compromisso é totalmente diferente. É diferente também porque Leonardo da Vinci não tinha acesso à internet, Pois. nem à televisão. Nessa altura a pessoa tinha de se entreter com os próprios braços e com as próprias pernas. O que é que achas que ele teria sido se nascesse hoje e tivesse em potência esta vontade de criar coisas? O que é que ele teria sido hoje? Depende muito, sabes? O facto é que aquilo com que nós contactamos acaba por ditar muito daquilo que nós nos tornamos. Porque se Leonardo da Vinci, com a cabeça que ele tem, com a cabeça que ele tinha, tivesse sido pensei posto... que já tinhas uma teoria da conspiração. Não, ele está vivo. Ele está vivo. E o nome dele é... se o Leonardo da Vinci, com a cabeça que ele tinha, tivesse sido posto com 6 anos a ver curtas do Tom and Jerry, provavelmente
quando chega às 8 da noite, ia aprender a odiar westerns, porque o Cartoon Network transformava-se num canal de westerns. E eu sei que foi o caminho que eu fiz. Ainda hoje não posso ver um western. E muito provavelmente estava agora a escrever piadas, porque gostou das piadas do Tom and Jerry, gostou de ver Mr. Bean, por exemplo, gostou de ver Os Gato Fedorento. Se calhar agora estava a escrever piadas. Ou se calhar nunca viu o Tom and Jerry, via antes ER, com o George Clooney. E, portanto, tinha decidido que queria ir para a medicina a todo o custo e tinha empinado muitos livros e estava em medicina agora e não fazia mais nada, além de viajar entre o privado e o público. Até que um dia ia a um clube de comédia e depois, é isto que eu tenho de fazer. Ou podia nunca acontecer isso, porque acho honestamente que aquilo a que és exposto quando és muito diminuto acaba por influenciar muito daquilo que tu te tornas, acho eu. Concordo, mas há aqui outro fator, aquilo que nós estamos a dizer, mas aplicado à infância, o compromisso. Que idade é que tens? Eu tenho 28 anos neste momento. Tens menos 10 que eu. Ainda estás incluído neste pacote. Houve aqui um corte relativamente à infância, é que vivíamos num período de escassez de estímulos. Aquilo que nos aparecia à frente era aquilo que nós carregávamos depois para a escola. Víamos um filme, seja um western, um filme qualquer, de comédia da altura, era aquilo que nós carregávamos para a escola e aquilo servia de tema de conversa. E aquilo era uma espécie de comida, distribuíamos aquela comida em tupperwares e aqueles tupperwares davam para a semana. Era tupperwares sozinho em casa durante aquela semana. E hoje temos tanta coisa, mesmo aquilo que diz, eu não vou nessa cantiga dos estímulos, eu tenho uma agenda, eu sei o que quero ler, eu sei o que quero ver. Podes ser um bocadinho à parte relativamente àqueles que andam desnorteados. É impossível, tu sais à rua e és bombardeado. As redes sociais são um exemplo disso. Mesmo que não estejas à procura de um tema quente do momento, o tema quente vem ter contigo. Aquele caso do submergível, vem ter contigo. É inescapável, não há forma de fugir aos assuntos quentes do momento. Concordo contigo, aquilo que nós consumimos na infância pode ditar em parte aquilo que mais tarde, aquilo que nos agrada ou aquilo que nos desagrada, porém, a afinidade que temos com essas coisas atualmente é totalmente diferente. Pensando agora no pessoal ainda mais novo, não podes ter uma relação de afinidade se tu vês 100 coisas durante uma semana. Sim. Viste um filme, uma coisa qualquer, uma música, aquilo mexeu muito contigo, mas essa intensidade desmorece logo. É uma espécie de trend do Twitter na vida real. Aquilo é muito intenso, dia a seguir já ninguém quer saber. O tempo de vida da maior parte das formas de arte está a encurtar cada vez mais. E depois o problema que se pode pôr, se a arte pode ser vista como uma espécie de construção em altura, se tu não estás a arrecadar nada, porque a tua memória não se consegue agarrar a nada, estás sempre no resto do chão. As coisas vêm ter contigo, mas tu parece que tens Parkinson, não consegues agarrar nada. Não é? Até pode ser muito intenso. Se calhar, às vezes confundimos Parkinson com intensidade. E estou a tremer. Não, é só Parkinson. A música, mexeu comigo. Não mexeu. É esta coisa de vivi isto, esta memória. Tu não sabes como é que a memória funciona. O episódio pode ter sido muito intenso. Agora, envolvidos uns meses, tu já nem sequer te lembras do que é que aconteceu. Esta necessidade até de querer domar a memória. Não temos domínio sobre ela. Aquilo que fica e aquilo que se vai embora, há coisas que certamente recordarás que te parecem, e que absurdo, porque é que eu tenho isto na cabeça? E outras que na altura dirias, isto é mesmo importante, já nem me lembro. Se calhar o caso mais típico é pessoas, há miúdas ou mulheres por quem eu me apaixonei, eu já nem me recordo bem da cara delas. E naquela altura, mudou a minha vida. Se calhar não mudou. Sim. Compreendo perfeitamente. Dessa questão do bombardeamento e da imposição das notícias e da arte. Onde isso se nota mais para mim, é na música. Eu sou uma pessoa que gosta muito de silêncio. E é muito difícil entrar em sítios em que não haja música. Quase sempre a pessoa tende a ouvir música. Se eu for comprar roupa, eu tenho de ouvir música. Se eu entrar no supermercado e buscar leite, tenho de ouvir música. É muito difícil não ouvir música. Se eu estiver na praia, agora felizmente tiveram a boa ideia de banir colunas de música na praia, embora obviamente isso não vá ser fiscalizado de forma alguma. Se bem que tem um lado risível. Eu estou a imaginar uma espécie de fiscal a correr atrás de pessoas com colunas portáteis. Eu ainda estou a imaginar mais. Eu estou a imaginar o Totó que tem de se levantar da toalha para ir chamar a guarda
Yeah. Olha, se o guarda está ali alguém a ouvir música. Imaginando este tipo de corrida, há pouco disseste o Tom e Jerry, e também podíamos usar, sei lá, do Charlie Chaplin ou Buster Keaton, que eles tinham muito estas cenas de a correr e atrás dele uma carrada de polícias. Mesmo para os soninhas, ele pode pensar, eu vou lixar a vida a este, está a ouvir música em altos berros com a coluna portátil, mas na prática, supondo que há essa figura do polícia, ele vai começar a levar com areia, ele e outras pessoas, supondo que há esse cenário de corrida de um lado para o outro, epá, não sei se está a ganhar alguma coisa. Acho que a pessoa causa mais perturbação da paz e da tranquilidade por se tentar meter em alhadas de chamar a guarda do que simplesmente aceitar que vai ter de ouvir um bocadinho de música durante o tempo que aquela pessoa a quiser ouvir. Já senti isso várias vezes. Até podíamos fazer quase uma espécie de paralelismo, aqueles artistas. Estou a pensar mais em escritores. Muita da sua obra nasceu em cafés ou coisas que tais. Atualmente, supondo que eram na mesma poetas ou escritores, somos fruto daquilo que está à nossa volta. Um Fernando Pessoa que se sentasse num café em que era brindado com funk brasileiro. Eu acho que possivelmente estávamos a olhar para uma realidade em que a única coisa que Fernando Pessoa tinha escrito era uma nota de suicídio. Sim, e depois isso era o lado que fascinava os exegetas, que interpretasse mais à frente o trabalho de Pessoa. Uma grande nota de suicídio, não sei se em verso, se em prosa, entre uma frase e outra, entre um verso e outro, a palavra nádega, cu, raba. O que é que o poeta quis dizer com isto? Estava a ser contaminado por essas palavras tão marcantes. A pessoa tinha de conhecer a sociedade lisboeta dos anos 20 para compreender as referências a sentar. De uma forma ou de outra, somos sempre prisioneiros do nosso meio. O meio molda-nos de qualquer maneira, não sabemos bem dizer como, mas molda-nos. Eu acho que também há aqui uma espécie de jogo de resistência. O artista tem de resistir a isso. Pode não conseguir ganhar todas as lutas, mas tem de resistir a isso. Caso contrário, é só um peixe que está mais ou menos moribundo e que se deixa levar pela corrente. A longo prazo, pode ser uma luta condenada ao fracasso. Na questão do silêncio. Eu, por acaso, pensei que fosse abordado. Há pouco falaste no afunilamento. A música é um desses casos. Nota-se um afunilamento até na linguagem. Diz-se muito menos do que se dizia. São letras cada vez mais fáceis. Disclaimer, eu não gosto de música e não conheço muito música por causa disso, justamente por não gostar particularmente dessa arte específica. Mas é-me dito por quem sabe de música que existe muita boa música por aí que eu não estou a conhecer e que existem muitos bons artistas que fazem coisas muito boas, simplesmente não são popularizados, as pessoas não os conhecem, não são valorizados, por aí fora. Eu acredito, aceito isso tudo, não tenho vontade de conhecer esse trabalho. No entanto, a tal questão do afunilamento não vem de não haver pessoas a produzir coisas com qualidade, vem de cima. Vem de quem tem a quem foi ofertado o poder de decidir o que é que os outros devem consumir. E isso, pronto, não é só para a arte, isso até para coisas como a informação. Agora, não sei se reparaste nesta questão da médica que fez a denúncia no Algarve. O jornal Expresso achou por bem partilhar uma notícia que visa assassinar o caráter dessa senhora, correto ou incorretamente, não vou fazer juízes de valor. O facto é que a informação que passaram nessa notícia não estava propriamente confirmada. Eu terei comunicação, ciências da comunicação, portanto ainda fui aprendendo uma ou duas coisas, e a prática jornalística, segundo aquilo que eu aprendi na faculdade, a pessoa não deve dar notícias que não estão confirmadas, não é? Pelo menos sem as marcar como tal. Mas alguém achou por bem, alguém achou que aquilo era informação que era muito relevante para as pessoas, que as pessoas precisavam de saber isto, e precisavam tanto de saber aquilo que nem sequer era preciso que aquilo fosse necessariamente verdade. Tal era a necessidade que as pessoas tinham de saber aquela informação. E isso também acontece um bocado com as artes em geral, com a música. Muitas vezes a pessoa decide, é vital, é forçoso que as pessoas conheçam isto. Mesmo que não seja necessariamente pronto, bom. Eu presumo que as pessoas que escolham aquilo que passa na rádio gostem dessas músicas. Não? Presumo. Alguns alguém tem esse processo mental de decidir que as pessoas têm de conhecer isto. Nesse caso, é médica, não é? Era médica interna na altura. Estava a partilhar coisas no Twitter e aquilo que ela estava a escrever parece-me que é mais ou menos um modus operandi que acontece nas empresas, uma instituição.
Quando confrontado com uma situação que para ti é condenável, eu não consigo estar calado diante desta situação. Das duas, uma. Arranjas a mesma forma de estar calado e engoles o sapo, vais engolindo uma procissão de sapos até rebentares, logo se vê. Se decides, não aguento, há um momento que tens que dizer chega. E esse momento, quando dizes chega, aproxima-se muito de um estado, sobretudo quando vivemos numa sociedade almofadada, em que tudo parece bonito, fantasia, aproxima-se de um estado colérico. Este gajo ou esta gaja está enraivecida, o verniz estalou. É um passo de mágica, que é perverso até dizer chega. Esta pessoa está aqui uma certa instabilidade mental. É esfrangalhar o nervo disto tudo. A pessoa está no limite. O facto dela ter dito aquilo é porque não aguentava mais aquela situação. E diante disto tudo, o circo monta-se e é aqui é que aquelas questões que às vezes parecem muito abstratas ganham forma. As relações de poder, o facto de marginalizar rapidamente uma pessoa quando foge de um discurso dominante. Enquanto houver um coro de pessoas que digam isto está tudo bem, a fanfarra mantém-se. Aparece uma voz discordante. Foda-se. Este gajo é maluco. Isto acontece muito nas artes no capítulo dos círculos de legitimação. Este gajo é um gênio. Este gajo é muito bom. De repente aparece uma voz discordante. Mas olha isto e isto. Se calhar não é assim tão bom. Este gajo que diz que não é tão bom é maluco. Não sabe. Nunca se abre a porta para um diálogo. Deixa lá averiguar se aquilo que ele está a dizer, seja no capítulo do artista, seja no capítulo desta médica, tem razão de ser. Nós queremos pegar num assunto e afastá-lo o mais rapidamente possível. E é uma luta desigual. A questão do dinheiro e do poder, quando se junta com a justiça, revela a ineficácia da justiça. A justiça nunca pode ser justiça quando há esta desigualdade de dinheiro. Quando tu podes continuar a alimentar a máquina burocrática e a pessoa até pode ter razão. Estou aqui a pensar em vários casos ao mesmo tempo. Naquele caso, de há uns tempos, quando acho que é sociólogo, uma figura importante do Bloco de Esquerda, foi A apanhada. Boaventura dos Santos. Sim, exatamente. Muitas mulheres, mas sem grandes nomes, de repente há um ou dois nomes que saem à frente, de repente ela é um alvo a abater. E aquelas mulheres que faziam parte de um coletivo, vamos defender as mulheres, vamos afastar-nos, este homem se calhar é que tem razão. Ou seja, nestas situações o jogo de poder fica claríssimo. Há várias ficções quando estamos em atmosfera calma. Estamos todas a remar para o mesmo lado, isto é verdade, aquilo é mentira. Assim que acontece uma coisa à qual não podes fugir, as ficções dissipam-se, as miragens dissipam-se e percebes, isto é o jogo. O mundo é assim. E é aqui é que a justiça revela toda a sua perversidade, o jornalismo revela toda a sua fraqueza, enquanto figura de contrapoder está manca. Está manca. Por várias razões. Seja pela sociedade veloz, seja quando entra no combate contra a justiça. Quem tem poder, para quem tem dinheiro, basta continuar a alimentar a máquina burocrática. Eu vou-te esfrangalhar economicamente. Tu podes ter razão, mas eu vou-te foder a vida toda. Como é que pode haver justiça numa cena assim? Seja alguém que descobre um cenário macabro, seja do que for, vais a jogo, é um jogo desigual. Há alguém que tem dinheiro infinito do outro lado, alguém que é precário. A precariedade, quando chegou ao jornalismo, quando chegou aos professores e agora que está a chegar aos médicos, isto é uma luta desigual. É uma luta... Não consegues lutar assim. Esses grupos de pessoas, ou aqueles que sobram desses grupos de pessoas, porque vão-se perdendo ao longo do caminho, não têm outro caminho senão ao colérico ou aproximar-se da violência. E quando se aproximam daí, aquele que está no seu trono, usufruir do seu poder, olha, ali vai o maluquinho, aquele passou-se. O outro está calmo, o culpado, o opressor está calmo, está rodeado de uma legião de seguranças, sejam eles figurados ou não, e o outro foi espremido. Recorreu aos jornais ou aos jornalistas, eles não conseguem passar aquilo que deviam passar. Maniatados. A justiça é um jogo desigual. Não tem outra saída senão tornar-se uma espécie de animal. E é aí que perde o jogo. Não há forma de sair vencedor deste jogo. Particularizando nestes casos de assuntos vá mais pesados. No caso da arte é exatamente a mesma coisa. Quando há uma nota dissonante. Há sempre uma comitiva para marginalizar a voz dissonante. Antigamente havia palavras como, por exemplo, a liberdade, a pátria, esse tipo de palavras que ninguém sabia muito bem o que é que quer dizer. Hoje temos outras palavras quase com o mesmo propósito, palavras mais mastigáveis, que é a empatia. Não percebemos bem o que é. Isso utiliza-se muito nas redes sociais. Para proteger a comunidade, é melhor este conteúdo desaparecer. Ok? Sim. As regras da comunidade. A comunidade é uma palavra que dá para tudo agora. A comunidade.
Não me quero aqui armar em vítima, até porque não fiz escola disso, não sei como. Chega a um ponto ridículo em que tu nem sabes do que é que estás a ser acusado. No caso, foi alguma piada, certamente, para bem da comunidade, mas nem sequer te vamos dizer o que é, fica assim. Sim, eliminar a tua conta ou um desmonetizar o teu canal. É um processo quase kafkiano, não é kafkiano porque não tem o peso, em princípio não serei morto no final. É uma cena labiríntica. Tu fizeste mal, mas o que é que eu fiz mal? Não sei, mas apresenta-te neste gabinete. Alguém da comunidade, um representante da comunidade, diga o que é que eu fiz mal. Este registro é delirante, mas se te aproximares muito, isto aqui é uma câmara de tortura, não consegues ir daqui. Se isto entrar em ti, é pá, se eu fiz alguma coisa mal, tenho que começar aqui a reajustar o discurso. E isto acontece muito nos humoristas, até inconscientemente. Se tu ouvires um humorista, por exemplo, num podcast, ou mesmo em palco, a quantidade de vezes que ele pede desculpa expressamente, uma desculpa longa, está diluída em várias palavras, é soberbante. Está sempre a pedir desculpa. Não faz parte do ato. Não é para ter graça. É o medo daquilo que pode vir eventualmente a acontecer e às vezes é só uma piada sobre um pão com manteiga. Já chegámos aqui. E depois, quando confrontado, tens medo do politicamente correto, tens medo do quê? Não, não tenho medo, isso não existe. Porra, fizeste uma piada sobre pão com manteiga, pediste 3 vezes desculpa. Este tipo de dissonância entre aquilo que tu fazes e aquilo que tu dizes, parece sempre um velho do Restelo quando estou a falar nisto. Uma diferença entre o artista de antigamente, é claro que é sempre um mau exemplo porque estamos a falar de cumos, Leonardo da Vinci e o artista atual. A relação do compromisso é totalmente diferente. Mas depois há este lado também, que é a diferença daquilo que tu dizes e daquilo que tu fazes atualmente é abismal. Parece que não há ligação nenhuma. E ninguém diz nada. Alguém diz qualquer coisa, faz exatamente o contrário. Um exemplo claro, informal aqui no grupo dos artistas, é dar um salto enorme, mas, por exemplo, o Diogo Faro. Alguém que diz uma coisa e faz aquilo que está nos antípodas há décadas, isto seria motivo... Acabou. Não, desculpa lá. Não dizes nada com nada. Na saudosa a passagem de ano, como a é saudagem passagem de ano. Terminando, são assuntos que mexem logo e bem. É uma espécie de conversa guionada. O que é que vos empurrou para fazer aquele escárnio em relação desse episódio que foi marcante? Eu acho que não apanhou ninguém de surpresa, mas acho que é um ponto... Se algum dia alguém fizer uma biografia do Diogo Faro, coitado, não é? Coitado do biógrafo. Para pensar assim, em geral, no humor, quer queiramos, quer não, ele é uma figura incontornável do humor, por aquilo que representa, por aqueles seguidores que o seguem, às vezes mesmo dizendo que não o seguem, subrepticiamente. Os fãs encapotados. Sim, porque depois nota-se. Há quem diga, este é o meu pai, e depois há quem não o reconheça, que ele é o pai. São outros 500. O que é que os levou a fazer algo como aquilo? Vou ser 100% honesto. Ou tínhamos, na altura, já não fazemos muito. Fazíamos reviews de filmes, em que sentávamos só em cadeiras a falar de um filme que tínhamos visto nessa semana. Assim. E estávamos a meio de gravar um episódio disso sobre, se eu não estou em erro, um filme indiano chamado White Tiger, quando instalou essa situação. Instalou, quer dizer, onde nós viu no Twitter essa situação. Provavelmente já tinha instalado há mais tempo. E o que é que tem? Nós somos pessoas que gostam de dizer mal das outras pessoas. Eu vou ser franco contigo. Eu não conheço suficientemente a obra do Diogo Faro para ter uma opinião sólida sobre ela. Aquilo que eu sei sobre a obra do Diogo Faro é aquilo que eu ouço dizer, que é mais ativista que comediante, preocupa-se mais com estar do lado certo da história do que em fazer rir, por aí fora. É o woke, não sei o quê, pronto. Isso é só aquilo que eu ouço do Diogo Faro. A confirmar-se, não é o meu tipo de comediante. Não tenho desejo particular de confirmar se é ou não. O meu colega com quem eu faço essas reviews conhece mais o trabalho do Diogo Faro. Não te sei dizer agora de quem é que partiu a ideia, mas a minha mulher também costuma estar lá, portanto se calhar até foi ela. Um de nós decidiu, e se fizéssemos uma review desta situação do Diogo Faro? Porque nós estamos sempre a falar que devemos fazer reviews de coisas da sociedade, porque as pessoas veem mais isso do que nós a falarmos de filmes. E então, vamos experimentar. E sentámos-nos e tu estavas a falar a conversa guionada, não houve absolutamente nada de guionado naquela conversa. Nós estávamos a dizer aquilo que nos veio à cabeça sobre o tema de Diogo Faro. E posso dizer que nós falámos durante demasiado tempo para aqueles 10 minutos ou 11 que acabaram por ficar no vídeo, porque a pessoa achete-se e é desagradável naquilo que diz. Então, muita coisa acaba por ser cortada.
como nós acabámos de gravar isso e depois partimos logo para gravar aquilo que estávamos lá para gravar, que era a tal review do White Tiger. Se tu fores ver a review do White Tiger, está cheia de piadas sobre o Diogo Faro. Então tenho de ver. E tenho de ver também o filme, porque é uma das minhas lacunas, o cinema indiano. Segundo cinema, conheço pouco, não sou um grande entendido. Vou vendo coisas, tento ser criterioso, mas pessoas que sabem mais do que eu de cinema dizem que o cinema indiano está fortíssimo. Evoluiu de uma forma brutal nos últimos anos. E o White Tiger é um filme que eu recomendo. É bom, tem alguns problemas que eu abordo nessa review, mas globalmente acho que é um filme que vale a pena e acho que deves ver. Sobre a questão do Diogo Faro, pronto, tu tinhas feito uma pergunta mais interessante à qual eu se calhar não respondi. Eu, em relação à obra dele, há várias muletas atuais. Não sei se está presente naquela curta do youtuber. Há várias muletas que vocês apanharam, que continua atual. Se a memória não falha, tem que ver com o número de subs. Não tens a quantidade de subs que deverias ter. Mas em relação ao Diogo Faro, aquilo que nós suspeitávamos, que ele diz uma coisa e faz outra, já vem de longe. Certamente alguém semi-detetive já tinha apanhado certamente coisas dessas, porque duvido que tenha sido o primeiro erro crasso dele. Duvido. Só que esse aí, motivado por esta postura quase clerical, não se juntem com as pessoas. E depois, na prática, o contrário. E depois há outra coisa, não sei se foi iniciada por ele, mas fez escola, comunicado. É uma espécie de PEC. Eu digo uma coisa, faço o contrário e a seguir comunicado. Há uma espécie de linha, quando o comunicado não é suficientemente forte, justificativa. Epá, agora mentalmente não ando bem. Eu adorei o comunicado. Aliás, nós adorámos tanto o comunicado, não sei se reparaste, o tema de abertura é o comunicado cantado. Porque, de facto, aquilo que é dito no comunicado em nada aborda aquilo que aconteceu na vida real. Tudo aquilo que é dito no comunicado não tem relevância para a questão que é, eu fui apanhado a dizer uma coisa e a fazer o antónimo. Infelizmente eu já vi muitos comunicados desse tipo já noutras áreas. Certamente não foi o pioneiro. Se fosse, já tinha um lugar na história. Mas certo, eu acho que é uma coisa que mais ou menos se massificou desde essa altura. Por exemplo, o caso mais flagrante talvez seja a Joana Marcos. A personagem visada no Extremamente Desagradável, quando não gosta, é já uma nota de repúdio. Uma expressão pesadíssima. Esta ditadora... E aqui também se vê o prestígio da palavra e da eloquência, pessoas da academia. Eu acho que o Ricardo Aruz Pereira já falou nisto. Eu não sei dizer realmente a pessoa, mas era um professor universitário que equiparava a Joana Marques a uma ditadora. Ou seja, uma coisa é estás no café, mesmo que não gostes, é aquela ditadora. Outra coisa é alguém que, em princípio, devia medir o peso das palavras, se ter juízo, nem sequer tem tamanho para ser ditadora. Os ditadores não se jogam aos palmos. Seria estranho se eu dissesse a altura exata do Hitler. Não foi muito alto. Não era o ariano puro. Essas características do louro e isso... Mas lá está, nisso, defender a superioridade da raça ariana e depois não o ser, nisso Hitler torna-se muito parecido com Diogo Faro. Não vamos bater mais no desgraçado. Eu não sei, coitado do Hitler, não é? A história já o julgam. Já, e os documentários, e eu lembro-me, desde a escolinha, esta coisa dele defender as ideias, eugenia, de que deve ser assim e assado. É a figura perfeita. Olhos azuis, cabelo louro, e depois contrastando com a figura que ele é. E se ele realmente é louro e olhos azuis e usa lentes de contacto e pinta o cabelo só para o povo sobressair? Para fazer os súbditos parecer melhores. Há esta hipótese. É uma abnegação que eu não esperaria de Adolf Hitler, mas é possível. Não tenho dúvidas nenhumas que haverá um documentário a dizer isso no canal Estranho. Porque aí já cola aquela ideia de que se tu gostas de animais és boa pessoa, mas no caso do Hitler, ele gostava de animais, até era vegetariano, e depois isso não se traduziu. Segundo reza a história. Lá está, por isso é que eu não voto no PAN. Tenho muito medo. Uma espécie de viveiro de ditadores, é isso que estás a dizer? É, exatamente, eu receio muito aquelas pessoas que dizem eu gosto mais de cães do que de animais. Os cães nunca traem as pessoas. Eu não sei o que Não sei, atira-lhe um bife. Os fanatismos são todos engraçados. Já não é a primeira vez que o Papa diz isto. Certamente não usou este palavreado. As pessoas andam assim membradas. Certamente não disse isto. Mas... também porque, não, mas devia ter dito. Porque é que ele também deve saber português. Podia dizer, estou a imaginá-lo no Vaticano, assomar-se lá à janela. É só para
dizer que isto anda tudo bem barato. E a poesia à vida dele. Não diz missa nenhuma, não. O meu desabafo é este. A persona é de Mehdi Marathi. Exatamente nessa... As pessoas têm cada vez mais animais de estimação e abdicam de ter filhos. Acha que está mal. Assim que ele disse isto, caraças, havia pessoal já a pedir a cabeça do Papa. É estranho, não é? Que o chefe da Igreja Católica queira que as pessoas tenham filhos. É esquisito. É um bocado Realmente, esquisito, não é? Não estava à espera. Todo esse historial que já vem de trás, sem piada no meio, esquecendo isso, porque às tantas já andamos aqui perdidos. Eu vou começar aqui com algumas perguntas. Olha, esta nem é sequer uma pergunta. São as mais fáceis de responder. Aqui o Gonçalo Patrício disse: eu quero saber se te consideras um dos grandes. Se eu me considero a mim? Sim, acho que é. Epá, claro que não. Então, foi uma resposta rápida. Para já, quer dizer, eu tenho 1,83m. Pronto. Nesse setor, em Portugal, ainda vou sendo um dos grandes. Na minha altura, eu tenho 1,85m. Epá, era um gajo alto para a altura. Agora, não é que seja baixo. Não virei anão do dia para a noite. Já não sobressaio. Há putos com 12 anos maiores do que eu. Sim, isto está claramente a evoluir. E mesmo na comédia temos André Dias, temos Ricardo Maria, temos André Pinheiro, temos gente muito mais alta. Mas respondendo seriamente à questão, obviamente que não me considero um dos grandes, até porque só faço isto desde... Estou a fazer stand-up desde setembro, não é? Então, seria pateta pelo Gonçalo, eu digo que sim. Quer dizer. Próprio sentido para o Gonçalo. Como é que começou? Eu sei que tens um historial, até podemos recuar ainda mais um pouco. Porque a comédia? Vi muitas coisas e de alguma forma estão ligadas à comédia. À comédia mais escancarada, às vezes à comédia mais subterrânea. Por exemplo, ainda não vi, nem sei se está disponível, mas aquele projeto que há pouco falaste, o Rabo de Peixe, não sei se tem que ver com comédia. Não... Eu não quero mostrar as minhas cartas, mas sim, aquilo, a ideia é, e se nós, eu tenho um amigo que é realizador, que é com quem eu faço esse tipo de projetos, e portanto ele gosta muito de produzir cinema, e eu gosto de produzir palhaçada. E os dois juntos, geralmente, acabamos a produzir coisas que têm algum valor artístico. Esta específica foi, e se nós pegássemos na história de Rabo de Peixe e fizéssemos dela um filme de terror à la da Lighthouse, da Vevich, esse tipo de coisa. E assim fizemos. E depois calhou que, enquanto estávamos a fazer o projeto, descobrimos que havia uma série da Netflix sobre o tema. E nós pensámos, raio esparta, porque nós estávamos a pensar mandar isto para festivais e agora vai parecer só que estamos a fazer uma paródia do projeto da Netflix. Portanto, abraçámos, esperámos que saísse o projeto, a série da Netflix, e tentámos lançar ao mesmo tempo para ver se apanhávamos aquele boom de malta a ir ver porque saiu a série. Só que o que é que funcionou com o Batatinha que não funcionou aqui? O Batatinha tinha 3 minutos. Isto tinha 27 minutos. E ninguém, no seu perfeito juízo, carrega para ver 27 minutos de paródia. Foi essa a diferença. Eu, por acaso, só tinha visto, salvo erro, alguém me partilhou. Já foi falado aqui, até antes da conversa, acho que foi o Paulo Xavier, que gostei do que vi. Não sabia que estava disponível. Naquele canal do YouTube. Na verdade, agora, neste preciso momento, não está disponível. Por motivos de participação num festival, tivemos de retirar da internet. Já falei aqui com o Hugo Pinto, que é realizador. Quando está no circuito das curtas e de festivais... É chato, mas pronto, é o que é. Desculpa, tinhas feito uma pergunta e mais uma vez eu não respondi. Tinha a ver com como é que começou a comédia. Sim. Pronto, então... Traça aí um itinerário assim rápido. Itinerário rápido, temos 4 minutos, então. Eu sempre gostei de comédia. Eu lembro-me quando eu era bastante miúdo ver os sketches do Gato Fedorento, Fry and Laurie, ver Smith and Jones, esses são um bocado mais desconhecidos. Depois, mais tarde, conheci Monty Python, conheci Mitchell and Webb. Muito parcerias e sketches. Era aquilo que para mim é a forma de comédia por excelência, é o sketch. O que acontece? Fui aprendendo a escrever, não é? Entrei para a escola. Sempre que eu tinha de escrever alguma coisa, eu escrevia comédia, essencialmente. Por muito sério que fosse o tema, eu acabava por escrever palhaçada. Já viste Inside Number 9? Não conheço. Trata-se de quê? Uma série de comédia, mas é inclassificável, porque em cada episódio pode ser uma coisa completamente... Não é quase uma paródia ou comédia dell'arte, em que há lá várias piadas, várias menções àquela série... Acho que é mais ou menos conhecida, se bem que nós movemos no círculo em que toda a gente vê comédia e depois não sabemos se fora desse círculo é conhecido ou não, mas acho que está na Amazon Fleabag.
em que ela estava sempre a quebrar a quarta parede e há lá uma parte em que eles começam a gozar com isso. Uma série do caraças, para mim, das melhores cenas. Mas continua, desculpa aí que interrompi. Não, apontei, já apontei aqui. Inside number 9. Então, pronto, depois cheguei a 2012, criei um blog em que escrevia textos e durante algum tempo o meu entretém era escrever uma crónica semanal e depois ir ler a crónica semanal do Ricardo Araújo Pereira e ver se por acaso eu calhava fazer a mesma piada que o Ricardo Araújo Pereira. Nunca fiz a mesma piada que o Ricardo Araújo Pereira, embora tenha calhado numa ou 2 semanas falarmos do mesmo tema e só isso já me enchia de orgulho. Depois disso, entrei para a faculdade, conheci gente, como se faz na faculdade, e alguma dessa gente convidou-me para projetos. Conheci um indivíduo chamado André Dias, que eu sei que também já tiveste a oportunidade de falar com ele. Esse indivíduo acabou por entrar no canal Q e convidou-me para escrever com ele uns sketches de 3 ou 4 minutos, uma rubrica. Vá. Eu fiz isso, gostei da experiência. Entretanto, também tinha decidido que queria ser guionista, comecei a escrever coisas, tirei um curso na World Academy de guionismo. Pronto, entretanto, a minha vida deu algumas voltas e eu acabei por não poder perseguir inteiramente essa paixão. Entretanto, conheci este indivíduo com quem o Duarte Henriques, a quem apelo que sigam, se me tiverem a ouvir, com quem trabalho na nossa produtora No Olho da Rua, que é literalmente só nós os dois, a fazer macacadas e a engajar pessoas, nossas amigas, e obrigá-las a fazer figura de urso para os nossos projetos. E depois, só que eu sempre tive esta coisa de gostar de falar em público. Eu sempre gostei de falar em público, fazer apresentações orais por aí fora, na faculdade e não só. Portanto, o passo natural a seguir seria fazer stand-up. Agora, dizes-me tu, a pessoa quer fazer stand-up, vai ler livros sobre o tema, vai ver gajos a fazer stand-up, vai a noites ver como é que a coisa funciona. Eu não, eu decidi que queria fazer stand-up porque decidi que queria fazer stand-up, mas eu não gosto particularmente de stand-up, eu gosto de fazer, não gosto de ver. Decidi que queria fazer stand-up, mandei. Importa referir aqui que eu sou um homem profundamente cobarde. Tinha muito receio de contactar pessoas a pedir para fazer open mics. O que acontece? Um gajo da minha faculdade, que era o Miguel Menaia, shout-out para o Miguel Menaia, estava a organizar noites de comédia no Barreiro. E eu pensei, isto é extraordinário. É uma pessoa da minha faculdade, consigo abordá-la sem me acagaçar, e é no Barreiro. Quer dizer que ninguém que eu conheço vai lá estar. E se falhar, eu posso dizer que as pessoas do Barreiro não compreendem. Portanto, fui e estava à espera que fosse horrível e não, surpreendentemente não foi horrível. E como não foi horrível, decidi, ok, vou fazer mais vezes, mas agora vamos lá, vamos para outros sítios. E fui fazer um sítio em Telheiras que era o Spot Bar, que agora é o Most City Bar, que está a ser explorado pelo Carlos de Moura, creio. Fiz nesse sítio, também correu bem, depois fui ao Chafarix e correu horrivelmente e eu decidi parar para o resto da vida. E pronto, e agora só em setembro é que ganhei a coragem de voltar a fazer passados bastantes anos. E ainda bem que o fiz, porque de facto estou a gostar muito de fazer e tenho tido a sorte de encontrar pessoas que apreciam o que eu faço. Já tiveste alguma noite má, novamente? Já tive noites horríveis. Já tive noites muito horríveis. Tive uma no Comedy Am em Setúbal, por exemplo. 0 risos durante toda a atuação. Tive uma em Almada com o Pedro Alves. 0 risos durante toda a atuação, menos quando eu me despeço. Só é que as pessoas se riram. Eu já tive assim algumas fraquinhas. Não são muitas, felizmente, mas vão aparecendo. Só que agora já não tem o impacto. Não querendo explicitar demasiado, mas houve eventos na minha vida que me fizeram pôr coisas em perspectiva e agora uma noite de comédia correr mal já não parece o problema que antes parecia, quando comparado. O Paulo Xavier pergunta, se calhar até já respondeste, porquê é que odeias comédia? Que odeio comédia? Eu não odeio comédia. Não odeio comédia. Eu não gosto de stand-up. É diferente. Há formas de comédia que não são stand-up. Eu adoro sketches, lá está, já tinha dito isso. Acho que para mim a forma de humor por excelência é o sketch. No sketch tu consegues fazer quase tudo. No stand-up tu estás muito limitado no que consegues fazer. Não me recordo qual foi o episódio. Foi durante alguns episódios eu estive aqui a bater nesta tecla e consegues colmatar essa lacuna. Eu na altura dizia, um bocado enraivecido, como é que não há um género que há lá fora, basta procurar no YouTube, curtas do humor. Como é que não há curtas do humor? Fizeste algumas. O meu entendimento de uma curta de humor
Até pode ser, por exemplo, um sketch esticado. A forma de explorar a ideia, epá, leva mais tempo. E eu não percebia por que raio é que não há ninguém a explorar isso. E há pouco, quando estavas a falar no Rabo de Peixe e a dizer que cruza o terror, atualmente poucas são as pessoas com essa ligação entre o terror e o humor. Mas de facto, no século passado, sobretudo ali na altura do surrealismo, o humor e o terror, ou barra horror, ou aquilo que lhe quiser chamar, andavam de mãos juntas. Não sei por que razão esta cisão em que o humor parece que não tem nada a ver com o terror. Estou-me a recordar da conversa que tive aqui com o Hugo Pinto, que é realizador, e estava-lhe a perguntar: o terror já de si é um género marginal, e segundo as palavras dele, a comédia, enquanto arte, vá cinema, é ainda uma arte menor. Quando pensamos em Portugal, se é difícil fazer algo relativo ao terror em Portugal, comédia é ainda muito mais difícil. É essa a percepção que tens? Não sei se concordo a 100%. Acho que é mais difícil fazer terror em Portugal do que humor. Pelo menos vejo as pessoas mais receptivas à comédia portuguesa do que a terror português, vou dizer assim. Mais depressa eu veria pessoas que eu conheço a comprar um bilhete para ir ver um filme de comédia português, que Roscas e Zeca Estacionácio vão à cidade, do que ver um filme de terror português. Não te sei dizer porquê. O terror é uma coisa que, se fosse explorada em Portugal, eu acho que se conseguiria fazer bem, porque o terror não precisa de muito dinheiro para ser feito bem. Sim, sim, sim. O Halloween original, o filme original do Halloween, foi feito com um orçamento comparativamente baixo. E há vários tipos de terror. Pode ser um terror psicológico em que não há quase efeitos especiais, ou pelo menos efeitos especiais de maior. Exato, exato. No terror, muitas vezes precisas. Lá está, como não tens orçamento, acabas por ter de criar a ideia do nada como fator de susto. Aliás, isto não é um filme com baixo orçamento para a época, era um filme com algum orçamento, o Tubarão, o Jaws. Mas limitações de técnicas levaram a que o filme acabasse por ser mais assustador do que aquilo que provavelmente iria ser se não tivesse tido essas limitações. E o terror ganha muito por se ter limitações. E Portugal tem muitas limitações. Portanto, seria de esperar que se consiga fazer muito e bom terror em Portugal, atendendo à quantidade de limitações que temos. Posto isto, eu acho que a escrita para terror acaba por não divergir muito da escrita para comédia, se nós pensarmos bem nisso. Muitas vezes aquilo que muda é só a música. Uma dada cena com uma música cómica fica uma comédia e com uma música assustadora fica terror, e não é preciso mudar mais nada na cena. Não é que a música seja um fator determinante, por exemplo, em stand-up. Até atrapalha. Música enquanto fundo. Mas caso houvesse essa possibilidade, pôr uma música de terror. Ok, era uma espécie de subversão. A música de fundo de terror no solo de stand-up, se calhar fazia rir. Sim. Se calhar não me subexplicar bem. Foi uma conversa de 3 horas e depois até saiu fora dessas 3 horas. Se calhar o que eu estava a querer dizer é mais em círculos restritos. No círculo das montras de cinema, ou os festivais. Nesse circuito talvez a comédia seja algo menor quando comparado com o terror. Sim, isso inquestionavelmente, sim. Mas isso... Acho que o Ricardo Espera também falava ligeiramente sobre isto. A palavra sério não só quer dizer algo que não tem graça, como também em português associamos à ideia de alguém de respeitabilidade, de qualidade, é uma coisa séria, é uma coisa bem feita. Comédia não é séria, é uma coisa que tem graça, portanto não é séria. Acho que se nota muito... E até joga com aquilo que há pouco dissemos, é quase um contraste. Pomos ao lado aquela figura grandiloquente, aquele orador que não faz recurso da comédia e que aparentemente sabe o que está a dizer, e ao lado tens no limite um palhaço em que o discurso é menos polido, não vamos dar grande atenção ao palhaço. Exato. Eu sinto que essa miopia, sofre-se muito dessa miopia em alguns círculos, lá está. É assim, eu estou a falar, mas eu não tenho assim grande experiência no circuito do cinema português. Tenho uma experiência até bastante reduzida. No entanto, naquilo que eu pude confirmar é que claramente a partir do momento em que percebem que o teu trabalho... Eu não sei se as pessoas sentem que por nós apresentarmos trabalho que não é sério, estamos a minar o trabalho deles. Sinto que há uma situação um pouco de rei vai nu, não sei se será esse efeito,
em que a pessoa sente que estou aqui a partilhar palco com palhaços. Talvez seja isso. Desse ponto de vista, tens toda a razão que muito mais depressa um trabalho de terror chega a algum lado do que um trabalho de comédia. Nesse aspecto, sim. Aquilo que eu estava a falar era mais do mainstream, Sim. da audiência que não é snob. Posto isto, Paulo Xavier, eu não detesto comédia, eu só não sou particularmente fã de stand-up. Disseram que és fã do Norm Macdonald, é verdade? Sou um grande fã do Norm Macdonald, mas posso dizer que não cheguei a ele através do stand-up. Para quem faz stand-up, normalmente associa só ao lado do stand-up comedian, mas ele fez muito mais. Ele fez muitas coisas. Eu cheguei a Norm Macdonald, eu vi Norm Macdonald pela primeira vez na SIC Comédia, num programa chamado Saturday Night Live, em que ele era um dos participantes. E ele fazia uma rubrica que era as notícias. E falando de influências e de sermos moldados por aquilo que vimos quando crescemos, eu sinto que muito do meu humor foi moldado pela forma como ele lia as notícias. Não vou dizer que eu não sou de todo parecido com o meu estilo, não é de todo parecido com o Norm Macdonald, mas eu adoro e gostava de ser mais parecido. Às vezes gostava de ser mais parecido. Mas esse estilo de fazer piadas sobre as notícias é uma coisa que eu estou sempre constantemente a tentar fazer e é um exercício que eu faço muitas vezes, precisamente por causa desse indivíduo. E depois, a partir daí é que eu cheguei a outras coisas dele, viu aparições em talk shows, algumas bastante célebres, embora não seja, é aquilo que as pessoas mais conhecem, se calhar, aquela anedota da... Não sei se conhece a anedota da traça que ele conta no Conan O'Brien. Não estou a ver. Essencialmente ele vai para lá e desperdiça o tempo do Conan O'Brien contando uma anedota de 5 minutos sobre uma traça que entra no gabinete de um pediatra e começa a engendrar ali uma história quase dostoiévskiana da vida daquela traça, para depois no fim ser uma anedota velha que todos nós já ouvimos 1500 vezes, mas ele esticou. E a malta adora essa coisa. E eu também adoro, mas não é de todo aquilo que eu acho que ele fazia bem. Aquilo que eu acho que ele fazia bem, nós encontramos depois no stand-up dele, que é conseguir falar de temas parecendo um completo idiota, mas ao mesmo tempo tu vês que ele é um gênio. Eu não passo de todo essa vibe que ele passava e é isso que eu gostava de conseguir fazer na minha... Enfim. Logo ao início, não sei se foi gratuito ou não, mas não sei por que caminhos é que estávamos aí na altura, mas se a memória não me falha, falaste no Tom and Jerry. Foram influências, esse tipo de comédia, coisas mais para trás. Uma coisa que eu nunca tinha me reparado, não é da nossa época, por isso faz sentido não ter entrado aprofundadamente no assunto. Mas há uma ligação muito profunda entre os desenhos animados, os primeiros desenhos animados e depois as figuras que seguiram, que são os comediantes mudos, o Buster Keaton, o Charlie Chaplin sim. E outros antes deles, menos conhecidos, pelo menos para nós. Há aqui uma relação de parentesco. E quanto mais te aproximares do fim dessa era dos desenhos animados e do princípio desta era da comédia muda, mais percebes que os desenhos animados são pais destes primeiros comediantes mudos. Depois fica mais difícil escavar. O Buster Keaton ou o Charlie Chaplin, não é preciso esticares muito o raciocínio para perceber que há ali pequenos sketches visuais que podiam facilmente ser traduzidos para desenhos animados. E até mais, se recuares, pronto, aí não conheço ninguém, mas eu vi um documentário há pouco tempo que falava do início da comédia muda, em que era tudo muito... acontecia muita coisa ao mesmo tempo. Aquilo que nós vemos quase atualmente, e é por isso, é tudo circular. Nada é novo, andamos sempre às voltas. Nessa primeira fase da comédia muda, o que acontecia eram vários eventos ao mesmo tempo. Era alguém a andar e depois ia para um carrossel e de repente ia para uma casa e estava uma mulher e depois entrava um leão. É o departamento, é o perigo. É que era mesmo um leão, não era um leão de 3D ou posto em pós-produção. Era um leão que estava ali com aquela mulher ou com aquele homem. Eram outros tempos. A coragem daquelas pessoas, a coragem é uma loucura. A quantidade de estímulos, de coisas a acontecer, foi-se tornando algo mais limpo. A tela foi ficando cada vez mais limpa e começámos a perceber, aqui há um personagem principal, o Charlie Chaplin, ou o Buster Keaton, ou o Bush e Stica. Começámos a conseguir focar o olhar, estas são as figuras que interessam e à volta delas gravita
Houve um tempo em que as salas de cinema serviam desenhos tipo Looney Tunes, ou as primeiras versões. Sim. Ou Não foram criados para isso, foram feitos para o cinema. Mas imaginar que pessoas vestiam-se, apraltavam-se todas para ir ver curtas, desenhos animados. Era um dos grandes prazeres do falecido Peter Cushing e do seu amigo Christopher Lee, também entretanto falecido, era justamente dois cavalheiros ingleses irem ver curtas dos Looney Tunes e fazerem imitações entre si quando iam para casa. Isto tudo para dizer o quê? É que, por vezes, quando pensamos na comédia, no geral, esquecemos deste lado. E este lado, se formos aos desenhos animados e ao o primeiro e a segunda fase do cinema mudo, há aqui muita coisa. Este lado, que me parece que também há nas coisas que vi de ti, que é este lado experimental, de deixa lá ver como é que isto funciona e vamos por aqui. Não estou a comparar a nenhum desenho animado. Nada disso. Epá, tem isto e isto, vamos lá misturar e depois adicionar uma terceira coisa e vamos ver um dos lados. A Netflix, eu acho que é uma referência já gasta, tornou tudo demasiado idêntico. Há um procedimento pelo qual todos os filmes passam, até se nota na edição, no tipo de tratamento de cor. Ficou tudo muito igual. Há coisas que se ganham neste lado, não é tudo mau. Este passar da idade da inocência. Podemos fazer tudo, podemos pôr leões com mulheres. O quê? Mas pode comer a mulher. Deixa ver. Se comer até tem mais graça. Para um lado, maturidade. A maturidade... Acho que é uma falsa maturidade. Lá está, estamos a voltar à questão inicial. Mas aqui esta maturidade tem que ser pegada com pinças porque estamos a falar de comédia. E a comédia é quase uma espécie de... Eu não quero estar a intelectualizar isto demasiado, mas uma espécie de regresso à infância por um caminho que ninguém sabia que existia. Tens de perder a postura. Estávamos há pouco a falar do sério e do não sério. O comediante tem de perder a postura. Tem de ter uma relação com o ridículo. Tem de ser amigo do ridículo. A sua forma de lidar com o ridículo pode variar. Mas tem de saber que o ridículo existe e tem de travar um diálogo com o ridículo. Não pode fazer de conta que o ridículo não existe. Depois, para quem está de fora, isso pode ser ainda mais engraçado. Focando só no comediante, tens de relacionar com o ridículo. O lado de perderes a idade da inocência, no que respeita à arte, isto já funciona. Esta fórmula funciona, esta e esta. Vamos usar estas três fórmulas até os espectadores espumarem todos. Às tantas já não sabes se é um filme, se é uma série, se é o Squid Game, se é o Guerra dos Tronos, se é as referências e depois as séries já fazem referências às outras séries. São outros 500. Esta semana estava a ouvir um podcast e estavam a falar na questão das referências relativo aos livros, mas também aplicável à música. Uma diferença enorme de 2000 para a frente e 2000 para trás. Eu acho que 2000, no capítulo da música, também no cinema, parece que já não conseguimos criar referências. Tudo o que nós dizemos são coisas que estão para trás. E daí este revivalismo que está tão em voga. Parece que não há nada de novo. Há uma idade da inocência, de cada um, que também pode ser aplicada à arte. Há a idade da maturidade. Cada uma destas tem coisas boas, coisas más. No caso do comediante, a maturidade pode ser perigosa. Quando o comediante se começa a levar demasiado a sério. Agora é que sou um homem. Agora sou um homem feito. Já nem preciso de fazer coisas para rir, né? Quero mudar o mundo. É perigoso. Essa expressão é a inocência. É interessante porque estávamos a falar dos Looney Tunes, lá está, é para crianças. E é humor, obviamente, é apreciado também por adultos, mas pronto, desenhos animados são para crianças. Temos uma coisa que não difere muito de Looney Tunes e que eu adoro, um estilo específico que aconteceu nos anos 80, que é os trabalhos dos Zucker and Abrams. Fizeram o Aeroplano. Sim. O Aeroplano, sei. E fizeram um que para mim ainda é melhor que o Aeroplano, não sei se conheces, que se chama Top Secret. Assim de repente não estou a ver. É com o Val Kilmer, um muito, muito jovem Val Kilmer. Creio que é o primeiro papel de Val Kilmer, talvez seja. Tem também o Michael Gough, que mais tarde foi o Alfred do Batman, por aí fora. Pronto. O que acontece? É muito parecido com Looney Tunes, no sentido em que nós estamos constantemente, nós somos bombardeados, no fundo, com piadas. São coisas que têm piadas de 5 em 5 segundos. E têm piadas à frente da câmara, têm piadas lá ao fundo, a roupa da pessoa é uma piada. Tudo tem alguma coisa que levou trabalho para fazer rir. E segue uma data de regras. Eles eram indivíduos estupidamente metódicos naquilo que faziam. E embora muitas vezes no filme do Aeroplano e depois
no Naked Gun, que também era deles. Embora haja humor, às vezes, sexual, vá. Piadas sobre maminhas, piadas sobre pilinhas, por aí fora. Embora houvesse essas piadas de cariz sexual, aquilo parecia sempre muito inocente, como estavas a usar essa expressão. Parecia uma perda da inocência que nos levou para outro sítio, que é o cinismo. Um cinismo absoluto. Mas continua. A vibe que aquilo dava é que nós estávamos a ver. São pessoas adultas, mas a vibe que tinha era que estávamos a assistir a crianças na escola a fazer piadas sobre coisas que não entendem muito bem, mas que sabem que é maroto. E essa qualidade é uma qualidade que eu aprecio muito. E tu perguntaste de que forma é que os Looney Tunes me influenciavam. Isto já agora vai-te fazer rir. Uma das grandes influências que eu tenho cómicas até aos dias de hoje é Asterix e Obelix. Os livros da Asterix e Obelix. O André Dias disse que, não sei se é referência, não sei se esta é a palavra certa, mas tens um apreço muito grande pelo Inspector Max. É verdade. Isso é um apreço de natureza diferente. É um apreço de natureza diferente. Isso para já foi um amor que eu ganhei, foi ganho em parceria com a minha esposa, porque a minha esposa de facto adora Inspector Max, e eu acabei por aprender a gostar. Distanciaste-te tanto do objeto em si, começas a ver ali alguma comédia. Isso é uma questão que podemos falar durante bastante tempo, mas eu vou... Da pureza de inocência, aquilo que eu estou a fazer já quase inconscientemente, eu já estou pela via do cinismo. O cinismo é a distância logo. Não, isto é mau, eu vou-me distanciar porque eu sou muito pior. Isso, eu tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa profundamente cínica, mas não sou cínico dessa forma. Eu não consigo extrair prazer de ver coisas más de uma forma que... Eu não vou censurar ninguém por fazer isto, mas há muita gente que vai ver espetáculos de stand-up que sabe que vão ser maus para rir, ainda assim. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso com nenhuma forma de arte. Não consigo ver aquele filme do Tommy Wiseau, The Room. Não consigo vê-lo e extrair prazer da experiência de vê-lo. Não sei, há alguma coisa... Não consigo extrair prazer de pessoas a estamparem-se ao comprido dessa forma. Consigo ver comédia em uma pessoa a cair no chão e a aleijar-se. Mas ver trabalho... Não sei, não consigo extrair prazer. Pronto. As influências. Vou-te dar um exemplo muito prático, um exemplo específico da influência de Bugs Bunny na minha obra. Nós temos no Olho da Rua, também um sketch que há de sair, talvez daqui a 3 ou 4 anos, mas que já metade está gravado. E a ideia é, um gajo acorda e está no corpo do Hitler, no último dia da vida do Hitler. E não sabe falar alemão, não compreende o que é que está a acontecer. E tem consciência, certamente há de se olhar ao espelho, é uma forma qualquer. Ele apercebe-se que é o Hitler e depois lentamente apercebe-se do momento no tempo em que está a ser Hitler. E o que acontece? A ideia é, ele acorda, os alemães vêm falar com ele, começam a falar em alemão, ele não percebe alemão, a única palavra que ele sabe de alemão é "ja", e nós metemos nas legendas que eles estão a perguntar se devem meter-se na caminhoneta que arrendaram para escapar dali para fora, ou se devem prosseguir o protocolo 9. E ele acidentalmente acaba por dizer às pessoas para se suicidarem todas, porque não sabe falar alemão. E então, basicamente, ele podia se ter safado, mas como não sabe falar alemão, acaba por fazer com que toda a gente se comece a suicidar à volta dele. Ele assusta-se, porque é que está toda a gente a matar-se de repente, e começa a fugir. Nisto, enquanto ele está a fugir, está a ver que toda a gente se está a suicidar, está-se a tentar esconder para as outras pessoas não o matarem ele, porque ele não percebe o que está a passar, e entretanto sai do bunker, vê os soldados soviéticos a virem em direção ao bunker, volta a fugir para dentro do bunker, a entrar a Eva Braun. Pronto. O que é que interessa? Não vamos spoiler mais. O que é que interessa aqui? Nós editamos um bocadinho disto, olhámos para isto, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi: isto é Bugs Bunny. Isto é uma rábula do Bugs Bunny. Purinha, completa, do início ao fim. Da maneira como está filmado, da maneira como está editado, da maneira como está escrito, isto é um sketch do Bugs Bunny. Por acaso, essa ligação nunca tinha feito do Aeroplano ou filmes do género com o Bugs Bunny, mas faz sentido. Realmente há aqui uma relação também de parentesco. A cabeça atual, que é uma cabeça que, seja a censura que está à volta, que podes argumentar, afinal não existe, mas depois há aquela censura interior. Esse tipo de censura impede de fazeres algo deste género. Se a cada passo estás a dizer o que é que será que as pessoas vão pensar disto, tu não consegues fazer um filme do género do Aeroplano. São tantas coisas, não sais do primeiro minuto.
Estavas a dizer do Aeroplano e eu lembrei-me do filme do Woody Allen. Não sei se é o primeiro, se é o segundo. Em que há uma parte em que ele está preso e está a decorrer uma conversa cómica e atrás dele estão dois ventrílocos. Aquela cena típica em que o preso vai falar com alguém que está de fora e está um vidro a separá-los. Está a decorrer esta cena com o Woody Allen e outra pessoa, e no background está a decorrer esta cena entre os ventrílocos. Esta comédia de background também deixou de existir. As pessoas se calhar nem vão apanhar. Podes facilmente deixar passar. Nem é só isso, sabes? É uma mistura disso com falta de trabalho. Porque isso dá trabalho a fazer. Para algum tipo de pessoas, o que interessa é o que está à frente, sim, e de facto o que interessa é o que está à frente, o diálogo que está a acontecer, mas para quem se demora, aquele detalhe é delicioso. Alguém pensou, isto é genial, dois ventrílocos com o seu bonequinho. Esse tipo de coisa era uma coisa que se via muito em comédias antigas e que deixou de ser, e eu acho que é simplesmente porque as pessoas não querem ter o trabalho. Falar outra vez do Top Secret, porque agora é o que me está a ocorrer. Tu tens uma cena no Top Secret em que eles estão à pancada num comboio em movimento, caem de uma ponte, eles estão a passar uma ponte, caem para o rio e continuam a andar à pancada dentro d'água. O que acontece? Eles estão engalfinhados, chegam ao fundo do rio e no fundo do rio tem um saloon montado no fundo do rio, debaixo d'água, em que estão gajos a jogar às cartas. Está uma senhora atrás do balcão a limpar o copo e a servir bebidas. Tens como é que chama? Um candeeiro a cair em cima deles enquanto eles andam à pancada. Isto tudo dentro d'água. Eles tiveram de estar dentro d'água a fazer isto, sabe Deus quanto tempo. E a montar portas e a prender mesas debaixo d'água para gravar esta sequência, que dura 50 segundos, talvez. E que a maior parte das pessoas nem sequer vão apreciar o trabalho que aquilo deu a fazer. Mas dá de facto muito trabalho. E tem outra sequência com uma locomotiva. Já tenho aqui apontado. Pronto, nem te vou estragar mais piadas disso, porque pronto. É tanto trabalho. E cada shot daquele filme tem trabalho a montar piadas à frente da câmara, no background. Pelo aquilo que me estás a dizer, certamente é um bom exemplo. Atualmente, um filme de comédia, se por acaso faz algo tão inteligente como isso, há sempre alguém, um personagem que tem de fazer alarde daquilo que está a acontecer. E às vezes até no stand-up isto acontece. O comediante fez ali um passo ali inteligente. Mas depois tem de chamar a atenção. Tem de chamar a atenção, vejam bem o que é que eu fiz. Fico logo, não me digas isso, pá, não me digas isso. É quase tão mau como pedir desculpa. Aqueles gajos que levam a moça para a cama e no fim, gostaste daquilo que eu fiz? Reparaste ali que eu fiz? Tira logo a vontade de repetir. Eu percebo a fragilidade que é fazer stand-up. Não acrescenta nada, é gabarulice, é só gabarulice. Quer ser gabarolas, mas não faças alarde. Eu acredito que algumas pessoas façam isso com intuitos cómicos e não é para a minha sensibilidade cómica. Não é uma coisa que a minha sensibilidade cómica aprecia. Vou fazer aqui perguntas a relâmpago. O Pedro MC Soares, só para lhe dizer que continua a achar que a voz dele é batota. E depois continua, ele é dos melhores que anda nisto. Não sei se queres comentar. Agradeço muito ao Pedro, conheço, acho um indivíduo muito porreiro. Aliás, todos os elogios vão ser de pessoas que me conhecem, porque pessoas desconhecidas. Não o conheço, mas é só para dizer que ele é um gajo fixe. Também faz falta. Se o contrário acontece, eu não te conheço lado nenhum, mas deves morrer, porque é que não acontece o contrário? Alguém que, tem 5 minutos livres, vou comentar um perfil de um gajo qualquer que nem conheço, nem sei o que é que ele faz, olha, é só para desejar um bom dia. É verdade, se calhar mais pessoas religiosas deviam fazer isso, como antigamente tínhamos missões, agora se calhar devíamos ter missões, mas na internet para fazer a autoestima das pessoas a subir. Agradeço muito ao Pedro Soares. O David Pinto pergunta, como é que ele conseguiu ser tão sensual? Opa, olha, ajuda muito que o David seja homossexual. Isso é mais de metade do trabalho. E depois, ponho muito creme. Eu tenho muita alergia e, portanto, preciso de pôr creme. Senão, alergia a David Pinto? Também. Ainda não estive com ela assim tantas vezes, mas deu para perceber que a minha pele fica pior. Tens de cuidar. O Paulo Xavier novamente. Marcos, tens alguma relação de parentesco com Luís Bilro, ex-jogador de futebol de praia? É provável que sim. O meu pai é de Elvas e Luís Bilro, tanto quanto sei, é de Borba. Portanto, a probabilidade de eu ser aparentado de Luís Bilro é grande. Posso lhe dizer que tenho um tio chamado Luís Bilro, embora não seja esse Luís Bilro. O Paulo Xavier fez-me aqui uma cascata. Está lançado. Estás do lado certo da história. É assim, o lado certo da história é o lado dos vencedores. Neste momento,
Não estou envolvido em nenhum conflito de cariz militar. Se alguma vez estiver, espero estar do lado certo. Quais os teus 3 comediantes favoritos de todos os que foram teus rivais em batalha de piadas? Paulo Xavier também. Sim. Os meus 3 comediantes favoritos. Então, temos o Sérgio Lopes, que além de ser um ótimo comediante, é um gajo muito porreiro, é uma pessoa 5 estrelas. Posso dizer que isto é uma coisa muito difícil de fazer quando estás a começar, e ele deu-me sugestões e conselhos que me foram muito úteis e que eu aprecio muito, e portanto tenho muita estima pelo Sérgio. Eu tenho de pensar com quem é que eu concorri, porque não foi assim com tanta gente. Nuno Cabral concorreu comigo em concursos de one-liners. Acho o Nuno um gajo muito engraçado. Acho que a vibe dele é... Olha, falando da inocência, acho que ele consegue capturar um bocado essa vibe de estar a fazer piadas sobre coisas às vezes ofensivas e agressivas, mas nunca passar a ideia de que perdeu essa inocência. Gosto muito dele nesse aspecto. E depois, talvez... Lá está, não concorreu muito com Carlos de Moura. Aprecio muito o Carlos, é um gajo muito porreiro também. Já tive a ocasião de conversar com ele mais do que uma vez. Acho que é um gajo muito porreiro e deu-me muitas oportunidades de atuar e, portanto, respeito-o muito por isso. Não vou fazer todas porque ele fez muitas mais. Podes fazer, eu não me importo. Os 40 minutos vai abaixo, mas pegavas e estava fixe. Desta há bocado a referência do Top Secret e eu estava a ver o trailer, ri-me logo 2 ou 3 vezes, humor quase de geometria, em que é suposto como o telefone está no primeiro plano. Parece maior, mas também é grande. Piadas de proporção, eles usam tudo o que seja possível utilizar para fazer humor, seja visual, seja sonoro, eles usam todos os meios ao seu dispor. A piada acontece, mas é para fazer de suporte para outra piada. Não estou a ver a personagem que atende o telefone. Olhem para isto. Como estávamos a falar há bocado, todas as piadas estão lá, todas são respeitadas, mas nenhuma é... O filme nunca parece saber que é inteligente. O filme parece burro, é como o Norm Macdonald. Norm Macdonald nunca denuncia que é inteligente. Do ponto de vista do público, quando pensamos num stand-up comedian, e às vezes até joga a desfavor dele, alguém com um vocabulário mais rico. Basta isso. Não precisa passar-se por tipo mais inteligente. Mas se alguém vai com palavras caras para cima do palco, normalmente a reação do público é uma reação quase de repulsa. Estás-te a armar já. Acho que, por exemplo, no registro de crónica, tu podes dar aso a outro tipo de escrita, sketches, não sei, dir-me-ás. O registro de stand-up é muito sensível a esse tipo. Vais num tom muito acima, no sentido de grande eloquência, de expressares fora daquilo que é expectável num registro de bar, de conversa. Por norma, mesmo que tenhas muitas piadas e as piadas sejam boas, crias uma espécie de distância. Dizem-me que eu sou um desses indivíduos que usa palavras caras em palco. Portanto, não vou aqui comentar isso. Espero não criar distanciamento no público. Não é o meu objetivo. Tenho outros cuidados para tentar que a minha linguagem não afaste o público. Se for só isso, claro, pode dar-se o caso de alguém estar só a usar palavras caras e depois esquece das piadas. Depois tem a ver com o facto de uma palavra que eu ouço muitas vezes, nunca tinha ouvido, não sei, para falar de um filme antigo, mas de repente comecei a ouvir imenso a palavra persona. Adoro a tua persona em palco, a tua persona é isto, a tua persona é aquilo. A minha persona sou eu sou um ser humano que sobe ao palco e diz coisas. Eu falo de uma maneira um bocado característica, talvez, mas pá, sou eu. Eu não estou a pôr uma máscara. Acho que muitos comediantes, claramente, aquilo que eles estão a fazer em palco não é aquilo que eles são na sua vida. A única diferença daquilo que eu faço em palco para aquilo que eu faço na minha vida normal é que eu na minha vida normal sou um bocado mais coninhas, pronto. Sou mais metido para dentro, mas quando começo a falar... Exatamente como uma coninha, estou a brincar. Faz sentido. Quando há esse distanciamento entre aquilo que o comediante tem em palco e aquilo que ele é fora dele, não achas que aquilo que ele leva a palco são influências que ele ainda não conseguiu mastigar? Está a se inspirar, às vezes sabe, outras vezes não sabe. Só está a usar palavras ou fraseados de certos comediantes que ele gosta. Ainda não se conseguiu desembaraçar disso.
Não quero generalizar, há casos e casos. Há casos de. Claramente, aquilo que está a ser feito em palco é totalmente distinto daquilo que a pessoa é na vida real, e houve ali muito trabalho. Há casos em que houve muito trabalho, e há casos em que, pronto, se nota que esta pessoa acabou de ver fulano X e achou graça a isso e veio aqui fazer. Mas isso, pronto, é como tudo na vida. Também se nota a falta de trabalho em pessoas que não fazem isso. Não quero generalizar. Paulo Xavier novamente. Campo ou praia? Eu gosto dos dois, é difícil escolher. Gosto muito dos dois. Tanto que eu era monitor de campos de férias, portanto fazia praia e campo com as crianças. Então juntaste o melhor de dois mundos. É isso que sugeres? Alguém que tenha essa dúvida? Não... Deixem-se de tribalismos patocos e aproveitem os dois, porque têm os dois méritos. Não, o mundo já é polarizado, que baste. Não achas que esta questão vai deixar de ser uma questão daqui a algum tempo, com o aquecimento global? É provável. Vai deixar de existir campo, tudo vai ser praia, o resto vai ser engolido pelo mar. Gostas de campo ou ácido? Não sei. Não vai haver muita escolha. Por outro lado, quem vive no interior e pensa, epá, gostava de vender a minha casa a um preço muito mais elevado, é esperar. Porque as águas estão a subir. Sim. É esperar. Aliás, eu recomendo que comecem a comprar propriedade em Parda, na zona da Covilhã, porque vai estar muito na moda daqui a um tempo. Do ponto de vista de sobrevivência, é expectável que os pontos mais altos em Portugal sejam os últimos redutos. Ou seja, a Covilhã e outras zonas serão as futuras metrópoles de Portugal. A capital de Portugal, daqui, sei lá, a 1000 anos, às tantas será Covilhã. É bem provável que a capital de Portugal daqui a 1000 anos seja Berlim ou uma coisa assim. Mas... Ok. ou então, outra pergunta do Sr. Paulo. Ele não gosta de ser chamado por Paulo e por isso vou repetir Paulo. Eu gosto muito de lhe chamar Paulo. Stand-up comedy ou motocross? É pá, stand-up comedy. Essas perguntas estão a ficar cada vez mais parvas, mas sem stand-up comedy. Não sou fã de desportos motorizados. Um desperdício de combustível. Para seguirmos aquilo que nós estamos a dizer, não vamos criar distância em relação àquilo que está a ser dito. Vamos entrar nas coisas sem nenhum cinismo. Eu, como tento fazer sempre na minha vida. Mas sim. Perdoa-me, Paulo, eu não quero pôr aqui em questão a qualidade das tuas perguntas, que eu sei que compuseste com todo o carinho. Se tivesses de escolher, agora parece o miúdo da primária, a soltar. Se tivesses, acho que aqui falta uma palavra, mas não vou criticar o Paulo. Se tivesses de escolher apostas para o futuro, em que aposta é que não apostavas por vergonha? Apostas para o futuro, estamos a falar de quê? Depois há outra pergunta. Ele entusiasmou-se, um callback à pergunta, se calhar anterior. Se achares que ajuda, por favor. Vou fazê-la. Se calhar a ordem era a contrária. Como te sentes por não ser uma aposta para o futuro de Guilherme Duarte? Como me sinto por não ser uma aposta para o futuro de Guilherme Duarte? Epá, é assim, eu acharia estranho se eu fosse uma aposta para o futuro de Guilherme Duarte, atendendo a que nunca tive com ele, não o conheço. Seria quase aquela variante daquilo que há pouco estávamos a dizer. Alguém desconhecido e de repente, pá, és bué da fixe. Como é que sabes que eu sou fixe? Lá está, eu ainda estou um pouco surpreendido por tu me teres contactado para estar aqui a conversar contigo. Portanto, mais ainda estaria se o Guilherme Duarte decidisse que eu sou uma aposta para o futuro. Se tivesses de escolher uma aposta para o futuro, em que aposta é que não apostavas por vergonha? Opa, eu não tenho vergonha de apostar em ninguém. Se eu acredito no potencial da pessoa, acho que não. Eu não tenho guilty pleasures, lá está. Quem é que eu não apostava por vergonha? Não sei. Isto deve ter alguma ligação com a comédia, mas se pensarmos latamente, apostas para o futuro assim para o mundo, quem é que achas que serão os próximos gajos barra gajas das próximas décadas? E isto tanto para o bem como para o mal. Estou a falar de ditadores, quem é que achas que está com potencial para ser o próximo ditador? Bom potencial para uma ditadura. Epá. Já se fez tudo o campeonato das ditaduras? Ou ainda há coisas por fazer? Não, há muito jogo, ainda há muito jogo. Isto até ao lavar dos cestos é vindima. Não sei se já viste esta ideia nas redes sociais. Pronto, nas redes sociais vê-se tudo e se calhar não é referência. Mas volta e meia, eu não sei quem é que foi a primeira pessoa assim de renome que disse isto, mas falta uma ditadora mulher. Primeiro, não sei se isto é verdade, não estou ciente de toda a história. Mas já tivemos uma ou duas boas. Não vamos branquear o bom trabalho que foi feito por algumas senhoras por esse mundo fora. Eu acho que num mundo verdadeiramente igualitário não existe esse telhado de vidro a impedir a mulher de cometer genocídio. Agora,
Na história, o nosso amigo, o rei que mais tempo exerceu o seu cargo, o nosso Luizinho da França, chegou ao cargo em bebé, praticamente. Foi isso que lhe permitiu a longevidade que ele teve. Pois, mas a questão é que. E Se normalmente ele mandava, pronto, essa é outra questão. estava mais a pensar na questão dos feitos. O século XX levou isto para um patamar. Alguém que tenha um sonho. O que é que queres ser? Eu quero ser comediante. E tu? Eu quero ser ditador. Olha que não vais ter um trabalho fácil. E nem estou a falar para o comediante. É porque é muito difícil destacares no campo da ditadura. Né? Há poucas saídas e lá está, é um clube de amiguinhos. É muito difícil a pessoa vir de fora e penetrar no clube da ditadura, infelizmente. Volta e meia passo por centros de explicação e um padrão que eu dei conta, não sei se se aplica em todo o lado, mas aqui no Algarve, é que normalmente há uma frase, uma citação motivacional. Ou é do Fernando Pessoa, ou é do Albert Einstein. Por vezes nada tem que ver com aquilo que estão ali supostamente a ensinar, mas seja como for, será que não devíamos pôr, por exemplo, Hitler é um caso de superação. Ele foi sem abrigo. Sim, sim. É o caso máximo de superação. Não há um exemplo melhor do que Hitler. Sim. E ele foi sem abrigo, de repente mandava no país e por pouco não conquistou o mundo. Não há melhor exemplo que isto. É uma coisa que eu respeito também muito no nosso querido Salazar, por exemplo. Ok, para puxar a brasa à nossa sardinha. E para indo buscar um tema que nós estávamos a falar há pouco, Salazar chega a ditador, sendo talvez o homem menos carismático que alguma vez existiu. Que hoje em dia seria impensável Salazar ser o ditador, seja do que for. O homem falava assim, e mesmo assim conseguiu ficar lá 40 anos. E ele já falava assim quando tinha 18 anos. Se o André Ventura falasse assim, meu amigo, alguma vez nem tinha sido candidato à Câmara de Louros, quanto mais agora estar no Parlamento. Ou seja, até o mundo da xenofobia ficou mais competitivo. Está a funilar, lá está, é tal questão, está a funilar. Também prova o analfabetismo que graçava em Portugal. E o português era de tal forma tapadinho que um gajo desses apareceu. É este gajo que vai guiar o nosso país. Na altura não havia rádio. Havia, só que o português não tinha rádio, não tinha televisão, portanto... Quando estávamos a falar do cinema mudo e a ligação entre os desenhos, os últimos desenhos animados dessa era e os primeiros comediantes mudos, outros dois factos que eu nunca tinha ligado. Fala-se muito da inveja do português e desta coisa de fazer queixas e às vezes injustamente. É um bichinho que ficou da ditadura. Até aqui é algo que já foi dito muitas vezes, mas o que poucas vezes é dito é que antes da ditadura tivemos, durante algum tempo, 400 anos de Inquisição. Ou seja, temos aqui um historial enorme de queimar pessoas ou de apontar o dedo. Olha, é este aqui, pode levar este aqui. Ou seja, o português, nesse capítulo, está à frente de todos os povos. Este espírito de acusar o outro sem provas. Eu achei fascinante porque nunca tinha ligado as duas coisas. Sabia que tinha havido Inquisição, sabia que tinha havido a ditadura, se bem que há pessoas da extrema-direita que dizem que não, mas eles lá sabem. Juntar estes dois factos nunca tinha juntado. Disse, é verdade, há um historial. Pegando nesta ideia, talvez seja a justificativa para que Salazar tenha chegado onde chegou. É uma nostalgia da Inquisição. Não há aí uns senhores, até acho que foi Salazar que pensou nisso, a PIDE. Precisamos de arranjar aqui uma forma para queimar, simbolicamente ou literalmente, alguém. O português estava a necessitar, porque foram 400 anos de Inquisição, a queimar bruxas. É daqueles assuntos demasiado complexos, não dá para pegar nele numa ou duas frases. Sim, sim. Mas quando a Troika veio, salvo erro, foi a Islândia que estava numa situação parecida, se a memória não me falha. Foi a Islândia? Sim. A Islândia teve um problemazinho com a sua classe política nessa altura. Sim, exatamente. Houve primeiro uma proposta da Troika. Os islandeses, não. Nós vamos tratar das coisas à nossa maneira. Há pouco estamos a falar das palavras abstratas, das antigas palavras abstratas e das novas palavras abstratas, que parece que servem de abrigo a muitas coisas, mas é preciso pôr em prática, neste caso, a liberdade. E a liberdade, calma aí, Troika. Temos forma de fazer isto diferente. E há pessoas aí com salto de raciocínio que ligam isto ao facto dos islandeses lerem muito. Quase todos leem demasiado. Demasiado, pelo menos quando comparado. Demasiado não é a formulação correta, mas eu estava aqui a lembrar, por exemplo,
Um português que lê muito, não sei se é os últimos registros, se este número já foi diminuído. Um leitor português que leia muito está cifrado neste número: 10 livros por ano. Alguém que leia 10 livros por ano é um leitor voraz em Portugal. Quando Sim, comparado, por exemplo, com França, esse número é 10 livros por mês. Mais uma vez, é um salto de raciocínio dizer que o livro é sinónimo de pessoa melhor, até porque a Alemanha é o exemplo que contradiz isto tudo. Era o sítio onde estavam reunidas, durante ali as duas guerras, os maiores génios. Havia cultura a pontapés, os maiores filósofos eram todos dali. O povo estava todo instruído. E não foi por isso que o senhor do bigode não subiu ao poder. sim, há muitos fatores. Eu acho que também, no caso da Islândia, há fatores culturais extra necessariamente à educação. Acho que, novamente, Ah, não querendo generalizar, mas mas tornando isto mais simples, sou pena de tornar isto também um bocadinho desleixado, mas temos de atacar o problema de alguma forma. Uma das abordagens é devido à educação, que é uma educação realmente digna desse nome. E devido sim, à maioria dos islandeses serem instruídos, seja em livros, seja em formas de ver o mundo, quando, diante dessa situação, de uma proposta dos supostos messias da Troika, vamos ajudar o vosso país. Calma lá, nós fazemos isto à nossa maneira. Primeiro, vão à vossa vida. Políticos e banqueiros vão sim. todos presos. Lá está, essa ideia da deposição do líder é muito mais presente em culturas nórdicas do que foi alguma vez nas culturas do sul da Europa. Sempre. Eu acho que há aqui algo mais perverso. Esta coisa de estar submetido a uma lei que vem de fora, no limite, uma ideia quase oracular dos antigos gregos. É uma espécie de oráculo. Só que este oráculo depois pede dinheiro no fim. Não, o teu futuro é este. Priva-te do livre-arbítrio, de poder escolher enquanto povo se queres ir para um lado, se queres ir para o outro. O teu destino é este. E não há outro destino. Calha bem, porque nós temos uma palavra que é fado, que quer dizer tanto um estilo musical como destino também. Uhum. Nós falamos, por exemplo, de liberdade. E depois falta pôr a liberdade em prática. A liberdade em prática é isso mesmo. É diante de uma situação limite.